2 Samuel, capítulo 7. A aliança do Senhor com Davi. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: Vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que eu tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro. Agora vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder de meu povo Israel. Estive com você por onde andou, e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome, estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor lhe tinha revelado. A oração de gratidão de Davi. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura? Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor. Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa da tua presença, da sua promessa, e de acordo com tua vontade, fizeste todas estas grandes coisas e as tornastes conhecidas a teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações e os deuses do caminho do teu povo. Fizeste de Israel teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Fazei o que prometestes a meu respeito e de minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste tudo isso a teu servo ao dizer: Farei uma casa para você, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras, e tu prometestes essas coisas boas a teu servo.
E agora que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti, pois tu falaste, ó soberano Senhor. E quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. 2 Samuel capítulo 8. Vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe, fez os moabitas se deitarem no chão numa fileira e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2 grupos. Assim Davi sujeitou os moabitas, e eles lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates, Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios, e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que havia derrotado, de Edom, Moabe, Amon, da Filístia e de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas, no Vale do Sal. Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. 2 Samuel capítulo 9. Davi trata Mefibosete com bondade. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse:
Dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete, e Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. 2 Samuel, capítulo 10. Davi derrota os amonitas. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não. Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou da sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: fiquem em Jericó, até que sua barba tenha crescido, e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos sírios, das terras de Bet-Reob e Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 na terra de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em 2 frentes ao mesmo tempo, por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abissai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem! Lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram, e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinha como enfrentar Israel. Assim, ao se reagrupar, receberam um reforço de soldados sírios convocado por Hadadezer, do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã, conduzidas por Sobaque, comandante das forças de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante do seu exército. Quando todos os reis aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel, se tornando súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas.